Terça-feira, 15h30, boa tarde, são horas de abrirmos as portas do nosso consultório. Hoje vamos falar sobre legionela, é um tema sobre o qual temos ouvido falar nos últimos tempos, muitas vezes com alguma confusão à mistura, alguns mitos também acerca do tema. Vamos aqui ao nível do consultório e porque se trata de um tema de saúde e de saúde pública, vamos falar sobre legionela, perceber melhor o tema. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre medicina dentária, uma especialidade que falamos aqui regularmente e falamos ao nível da implantologia. Pode também tirar as suas dúvidas no âmbito desta especialidade. Na terceira parte, como de costume, abrimos a nossa linha de chamadas. Pode começar já a ligar, 225 083 204. Pode também deixar comentários ou dúvidas por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, o engenheiro Pedro Mesquita, diretor-geral do CIMAI. Perguntava-lhe, antes de mais, e porque pode haver pessoas que não saibam ainda o que é a legionela, perguntar-lhe, não sendo obviamente nem médico, nem cientista, mas com certeza que sabe explicar-nos o que é a legionela. Ora, muito bem. Portanto, a legionela, antes de mais agradecer o vosso convite, é um prazer estar aqui e boa tarde a si e aos telespectadores. Queria, disse aí uma coisa muito acertada que eu queria pegar por aí, que é muita desinformação que há e um bocadinho de pouco conhecimento sobre a verdadeira perigosidade da legionela. A legionela é uma bactéria que existe na água, na generalidade, e só nos pode atingir através do nosso sistema respiratório. Portanto, isso é logo à partida uma coisa que é importante dramatizar. Portanto, nós não apanhamos doença contraída através da legionela pelo sistema digestivo, ou seja, pela ingestão de água. Portanto, apenas em sítios onde haja nebulização de água há o risco de contrairmos a doença legionária, portanto, a legionela. Pronto. Também há dezenas de estirpes de legionela, umas são, de facto, enfim, perigosas para nós, outras são inócuas, portanto, não nos fazem qualquer diferença. A legionela existe na água, na natureza, portanto, se for colher água a um lago, uma linha de água, um rio, vai haver legionela. Portanto, o problema é quando a nebulizamos, aí sim podemos contaminar um conjunto de pessoas, como, enfim, sabemos que houve casos mediáticos, como Vila Franca e hospitais em Lisboa também. E estes casos mediáticos fizeram este conceito e esta doença ficar aqui ao rubro e as pessoas ficarem com medo e não sabiam muito bem de quê, muitas vezes também relacionados com os hospitais, e convém, lá está, desdramatizar e informar. Muitas vezes não só é desinformação, como é informação a mais. Sim. E confusa, não é? Exatamente, concordo plenamente, é informação confusa. Permitam-me este desabafo. Sim? Pessoas que falam do assunto e que não o dominam na totalidade, que também vai aparecendo. Mas pronto, para dizer que de facto o grande risco da legionela, ele existe. Há sítios e há específicos onde há um risco elevado. O caso que falou concreto, os hospitais, é uma situação, mas não é só. A área hoteleira, por exemplo, que é uma área que neste momento em Portugal está em grande crescimento, fruto do aumento exponencial do turismo, aqui no Porto, em Lisboa igual, e noutras cidades em Portugal. Por todo o país, por todo o país, na generalidade. Mas mais nos grandes centros. Exatamente. Houve um aumento exponencial de hotéis e nós fornecemos água aos quartos dos hotéis. Esse é um dos sítios onde, se não houver cuidados específicos na manutenção dos equipamentos que fornecem água quente, onde há o risco de haver portanto, contaminação de pessoas. Portanto, é um sítio. Outro sítio, enfim, podemos falar, por exemplo, nos clubes desportivos também há risco. Nos ginásios. Nos ginásios, nas piscinas não na água, mas nos duches, por exemplo. Só para pegar naquilo que nos dizia no início, quando falava de água quente, porque lá está, é o vapor é que pode trazer doença. É isso mesmo. É isso, não é? Ou seja, que não é a legionela, por beber um bocadinho de água do chuveiro, por exemplo. Nunca. Não há casos conhecidos de infecção por ingestão. O que acontece é que a legionela vive na água em frio, mas torna-se ativa em quente, a partir dos 25 graus, por aí, mais ou menos. Portanto, a partir dos 25 graus começa a haver risco
de legionela, depois ela volta a descer de atividade e a morrer mesmo a partir dos 55, 60 graus. Muito bem, e quer-nos só explicar que organização é esta da CIMAI? Pronto, a CIMAI é uma empresa já com alguns anos, nós temos 30 anos de existência, 32 para ser mais exato, nasceu em 1987, começou como uma indústria química sempre com uma vocação muito forte no tratamento das águas e com um foco neste momento muito grande também na prevenção da legionela, quer do ponto de vista químico, porque é o nosso ADN, mas também do ponto de vista de equipamentos e do ponto de vista mecânico. Ou seja, hoje olhamos... E perceberam que é um ponto que interessa, não é? Que é um ponto não só ao nível do negócio, mas ao nível da saúde pública, não é? Portanto, começou a gerar-se aqui este problema e vocês podem, de forma ativa, combatê-lo, é isso? Exatamente. Portanto, a CIMAI tem um grande conhecimento desta matéria e não é de agora. Nós não aparecemos das cinzas, sim, sim. Porque houve o caso de Vila Franca. A CIMAI trabalha em legionela mais ou menos desde do início dos anos 90. Temos um produto certificado para a legionela, certificado em 95 pela Universidade de Coimbra, pelo Departamento de Microbiologia. Portanto, temos um conhecimento de facto profundo, que não nasceu do mediatismo, nasceu do nosso ADN como empresa, e depois, obviamente, porque como somos um prestador de serviços muito forte, somos o maior a nível nacional na área, em espaços desportivos e em piscinas de uso público, evidentemente temos de ter um cuidado muito grande, porque nós, enfim, as piscinas do Futebol Clube do Porto, a manutenção é da CIMAI, as do Benfica também, do Sporting, idem aspas, e muitos outros clubes. Portanto, enfim, vocês são muito especializados nesta área. Exatamente. E, portanto, quem está preocupado também em ter as suas instalações devidamente protegidas e vigiadas, esse é o segredo. Tenho a vossa ajuda. A nossa ajuda. E a nossa ajuda agora vai um bocadinho mais longe do que há uns anos atrás. Porque antigamente nós ajudávamos os clientes a fazer prevenção para evitarem ter a legionela. Hoje em dia a nova lei, saiu uma lei 52 de 2018, em agosto de 2018, que é uma lei que vem trazer muita exigência ao nível da prevenção, mas também, de certa forma, da avaliação do risco. Que essa é uma coisa que não estava contemplada, era algo que não se fazia não muito sistematizado. Portanto, havia algumas organizações, algumas multinacionais que já o faziam, mas ao nível geral não. Portanto, esta lei veio, de certa forma, obrigar as pessoas, e nomeadamente as grandes organizações, onde o risco é maior, a fazer uma avaliação de risco nas suas instalações, qual é o risco e que ações preventivas é que advêm dessa avaliação. Porque, e basicamente nós naturalmente, nem todos os locais têm o mesmo nível de risco. Não, e interessa-vos também adequar, exatamente. Não é? Vou-lhe dar um exemplo concreto, falando aqui, porque estamos no futebol, ligado ao Futebol Clube do Porto, e, portanto, acho claramente que é muito importante que se faça, porque isto é transversal a outras instalações, num pavilhão desportivo. O risco da legionela está nos balneários, está nos chuveiros. É aí que a manutenção se tem que fazer, é aí que a prevenção se tem que fazer. Numa piscina, os balneários novamente. Portanto, se houver um jacuzzi, por exemplo, já pode ser no jacuzzi. Portanto, num Health Club, num Wellness Center, onde há jacuzzis, aí está o risco da legionela. Numa indústria, será nos sistemas de refrigeração, nas grandes torres de refrigeração, que fazem refrigeração normalmente na indústria alimentar. Portanto, é muito frequente haver pequenas, médias, grandes empresas, têm todas elas sistemas de refrigeração. Houve aí o ruído com os ar-condicionados. Os ar-condicionados não são, por si só, um criador de risco para a legionela. Podem ter associados outros equipamentos que podem interferir com eles e levar a que eles puxem a legionela para dentro de alguma coisa. Agora, de per si, os sistemas de vácuo ou de ar-condicionado não são, de facto, um gerador de risco. Portanto, no fundo, cada instalação é um caso. Tem que ser estudada, tem que ser feita a avaliação do risco. Os equipamentos que de facto podem gerar risco têm que ser cadastrados numa plataforma que a DGS vai pôr online dentro de poucos meses. Tem que estar cadastrado, não são todos os tipos de equipamentos, são alguns só. O próprio equipamento? Sim, tem que ser cadastrado e um bocadinho à imagem daquilo que já se faz em Espanha há uns anos, de acordo com o Real Decreto espanhol. Portanto, e de certa forma aqui vai ser um bocadinho igual. Portanto, nós vamos ter que registrar os equipamentos dos nossos clientes, se for o caso de sermos nós a fazer esse trabalho, de maneira que estejam registados nessa plataforma, aqueles que estão tipificados na lei, e a partir daí a DGS tem conhecimento que eles existem e naturalmente irá fazer ações inspectivas. Depois vai ser obrigatória uma certificação.
Portanto, ou seja, uma auditoria, para ser mais concreto. Vai ser uma auditoria de 3 em 3 anos, em que cada instituição vai ter que provar que tem um plano de prevenção credível, bem feito, de acordo, no fundo, com a avaliação de risco que foi previamente feita. E isso não era feito até agora? Não. Então vamos, antes de continuarmos a nossa conversa, aproveitar para ver uma reportagem do Porto Canal acerca precisamente da nova lei da Legionela. Já lá vão 4 anos desde que o vírus Legionela se tornou conhecido de todo o país, devido a um surto que atingiu vários funcionários de uma fábrica no concelho de Vila Franca de Xira. Em 2017 e 2018, a doença dos legionários voltou a atacar, desta vez em vários hospitais da região de Lisboa. Para evitar novos surtos, o Governo avança com uma lei que prevê um novo regime de prevenção e controlo da legionela, obrigando as empresas a cumprir normas rigorosas nos sistemas, redes e equipamentos de tratamento de ar e água. Retrocedendo alguns anos atrás até aos casos de legionela mais falados cá em Portugal que aconteceram, o que é que aconteceu na altura e o que é que falhou? O que falhou à partida terá sido provavelmente uma ausência de um sistema e de um programa de vigilância de monitorização e de controle das entidades responsáveis por esses sistemas e de avaliarem corretamente os riscos dos sistemas que tinham sob a sua jurisdição. Obviamente que a vigilância da legionela não é de hoje. Com o Euro 2004, como foi um grande evento em termos internacionais em Portugal, acabou-se por se implementar um sistema de vigilância integrada da doença dos legionários, quer do ponto de vista epidemiológico, quer ambiental, a cargo, neste caso, dos organismos de saúde, e posteriormente por aí nunca houve um enquadramento legislativo, isso é um facto, mas a problemática da avaliação do risco e do risco associado, neste caso aos lugares de trabalho, já existe alguma legislação há muito tempo, ou seja, a avaliação do risco já devia ser feita há muitos anos nos locais de trabalho, para todos os riscos, independentemente, sendo a legionela um deles. É óbvio que o enquadramento legislativo vai no sentido de uma responsabilização dos diferentes atores, no sentido de se fazer uma avaliação de risco aos equipamentos, sistemas e redes e, em função disso, terem as entidades responsáveis por estes equipamentos, seja eles onde estiverem, terem programas de prevenção e operação e manutenção adaptados a essa avaliação de risco. É isto que um pouco que veio, de alguma forma, esta legislação, criar algum enquadramento para todos os setores, e seja o setor da saúde, seja o setor industrial, de comércio e indústria, ou seja, para todos os setores olharem para os equipamentos que têm, avaliarem aqueles que possam produzir aerossóis e se há ou não risco, em termos quer dos trabalhadores que podem estar expostos, quer de quem vai aos locais, mesmo sem ser trabalhadores, podem estar expostos a esse risco. Aliás, até o caso de Vila Franca é um caso paradigmático, foi um risco numa área industrial, mas que foi afetar um espaço público muito grande, ou seja, e que afetou bastantes cidadãos que estiveram expostos, neste caso, à bactéria Legionela. Foi neste contexto que a CIMAI, empresa especializada em serviços técnicos e manutenção de águas, higiene e limpeza, organizou no Centro Médico da Universidade de Lisboa uma sessão de esclarecimento para apresentar os trâmites da nova lei da Legionela e clarificar as práticas a serem adotadas pelas empresas. Uma avaliação de risco, ela deve conter várias situações, nomeadamente o enquadramento da instalação. Por exemplo, se está numa zona rural, se está numa zona urbana, se a população que está à volta dela é uma população mais idosa ou menos idosa, se é uma instalação que está aberta continuamente ou se é uma instalação que está parada, se há água, porque a legionela transmite-se pela água em forma de aerossóis, se a água que nós transformamos em aerossol é uma água que vem da rede pública e está tratada, ou se é uma água de um poço, por exemplo, se temos pontos de estagnação na nossa rede de água, porque a legionela gosta de água parada para se desenvolver, se os nossos equipamentos estão em bom estado de conservação ou se tem corrosão, porque a legionela alimenta-se de ferro, portanto onde houver corrosão há ferro, logo tem condições para que ela possa crescer, porque estou-lhe a dar alimento. Se o nosso sistema, se nós estivermos imaginando estruturas maiores em que existem inclusivamente cisternas de armazenamento de água, um hotel, por exemplo, tem um armazenamento de água de rede para nunca lhe faltar água, se essa cisterna está desinfetada, se existe desinfecção posterior àquela que nos chega para garantir uma barreira sanitária, portanto todos estes itens têm que ser analisados do ponto de vista de risco. Com esta nova lei, os responsáveis pelos equipamentos de tratamento de
de ar e água passam a ser obrigados a elaborar um plano de prevenção e controlo, a cumprir procedimentos previstos em situações de risco e ainda a assegurar auditorias a cada 3 anos. As penalizações em caso de incumprimento poderão ultrapassar os 44 mil euros. Portanto, aqui um novo paradigma, um novo período no combate a esta bactéria da legionela e, portanto, isto considera que é um grande avanço. Sem dúvida. Vocês já tinham a noção do perigo, mas assim... Sim. É preciso também dizer uma coisa. Como em qualquer ramo da ciência, este também é um ramo que não está parado, não está estático, não está... Portanto, obviamente, há muita investigação neste momento a fazer-se sobre as formas de prevenção, aquilo que era indicado antigamente como formas corretas de prevenção, hoje em dia já existem coisas mais evoluídas, portanto tudo isto é muito dinâmico, portanto não podemos dizer que está fechado este tema. Não é um assunto fechado. Mas ainda bem, não é? É sinal bem, que ainda há coisas para descobrir, mas há gente interessada em descobri-las, não é? O pontapé de saída está dado, eu acho que foi muito importante ter saído finalmente uma lei. Portanto, nós portugueses temos um bocadinho esta coisa de às vezes dizer mal de si próprio e de Portugal. Nós temos um bocadão, é isso? Temos um bocadão, exatamente. A verdade é que Portugal foi dos primeiros países a nível europeu, porque há o Real Decreto Espanhol, existe legislação na Inglaterra, na Grã-Bretanha, em Itália, há alguns estados da Itália que têm a legislação muito apertada sobre a legionela, mas a verdade é que Portugal deu um salto gigante, porque passou-se a posicionar como um país que está na linha da frente da preocupação, talvez também consequência dos 2 grandes dramas, do principal, que foi Vila Franca, e de outros, enfim, com menos impacto, mas que não deixaram de ser dramáticos. Portanto, eu penso que isso empurrou-nos para a linha da frente ao nível da União Europeia. Agora, relativamente à doença propriamente dita, porque importa-nos também passar lá para casa algumas informações básicas acerca da doença, por acaso sabe-me responder porque é que há mais homens a contrair depois a doença do legionário? Eu não sei e penso que acho que ainda ninguém conseguiu... Portanto, não se sabe. Não se sabe. Sabe só que de facto há uma incidência. Exatamente. E também há outra curiosidade. Não é muito frequente haver crianças infectadas. Portanto, a população de risco também está bem identificada. Pessoas de mais idade, sexo masculino preferencialmente, evidentemente também há casos no sexo feminino. Pessoas de mais idade, fumadores, pessoas que consumam álcool também têm mais vulnerabilidade. Aliás, a história da legionela vem um bocadinho daí, não sei se é conhecida por si, mas para todos os efeitos, para os telespectadores perceberem, a doença do legionário tem um nome que advém de um evento que houve nos Estados Unidos com legionários, portanto, do exército americano, que tinham vindo do Vietnã e, portanto, e que foram contaminados durante um evento, um congresso, uma espécie de congresso. E, portanto, daí advém o nome. E portanto eram pessoas que evidentemente já estavam com uma idade avançada, alguns consumidores de álcool, enfim, derivados até dos traumas de guerra, e portanto há um risco maior, não é só, mas há um risco maior. É importante também saber que os sintomas da legionela são diferentes. Há pessoas que podem contrair legionela e ter complicações muito graves de saúde, que podem levar à morte, portanto com gravidade, portanto, e com menos gravidade, uma simples gripe, parece uma simples gripe, chamada febre de Pontiac, que é uma manifestação mais ligeira, ou mais aligerada, da bactéria, que a bactéria está alojada, mas que o nosso sistema imunitário está a ser capaz de debelar essa infecção. Portanto, ao nível dos sintomas, que se as pessoas experimentarem alguns sintomas como tosse, calafrios, dificuldades respiratórias, dores musculares, febre alta e sintomas também, às vezes, relacionados com o sistema gastrointestinal, como diarreia e vómitos, o que fazer? Estas pessoas que comecem a sentir qualquer coisa, que estão aqui na população de risco? Vamos lá ver, eu como sou completamente contra a automedicação, acho que é assim... nós aqui também somos. Há uma coisa óbvia, estamos a falar de uma bactéria, pronto, não estamos a falar de nenhuma virose, portanto as bactérias tratam-se com antibióticos específicos, agora não vou aqui falar de nada, até porque não sou médico, portanto não tenho essa competência, mas o que eu recomendo claramente é que tem que se falar primeiro com a linha Saúde 24 e provavelmente terá que ser uma urgência hospitalar. Mas chama a atenção para o seguinte: por vezes é difícil distinguir aqui entre uma gripe e uma legionela e no fundo uma sintomatologia derivada da legionela. Portanto, é importante avaliar bem,
e falar com o médico de família essa é uma boa solução. Mas ignorar também não é boa prática. Não é boa prática, porque o que é que pode acontecer se as pessoas protelarem? A seguir irá provavelmente acontecer uma pneumonia de alguma gravidade e depois complicações inerentes a uma pneumonia. Obviamente, numa pessoa de idade, a pneumonia pode se tornar uma coisa muito grave, como sabe. Portanto, aqui deixamos também esta alerta para os sintomas. Então, o caminho faz-se caminhando, não é? Como diz o ditado, e, portanto, esperamos que os números e que esta institucionalização das práticas e das regras que venha, de facto, aqui a aumentar os números e a sociedade portuguesa se sinta mais protegida. Exatamente, esse penso que é o objetivo da lei. Também em relação aos números eu queria dizer uma coisa, pode passar a ideia de que a legionela é uma coisa nova. A legionela sempre existiu, portanto provavelmente, ou pelo menos existe há muitos milhares de anos. A questão é que, como em todas as doenças, morriam pessoas e não sabia a razão. Pronto, não havia meios também de autópsia que levassem a descobrir as razões. Ainda para mais com estes sintomas muito parecidos, com pneumonias, Exato. etc. Portanto, estava tudo ali no mesmo saco. Exatamente. Portanto, basicamente é isso, estava tudo englobado num grupo e agora basicamente o que se fez foi desagregar isso e termos um conhecimento mais profundo de qual é a razão que leva as pessoas a morrerem de uma determinada doença e saber a razão para poder prevenir. Agora, a CIMAI, neste aspecto, está aqui na linha da frente. É um grande objetivo vosso continuar a acompanhar aqui o percurso que tem a ver com a legionela. Exatamente. O nosso objetivo é, perante aqueles que são os nossos clientes existentes ou outros potenciais, ajudá-los, para já, a fazer a prevenção da legionela, cumprindo a nova lei, porque há uma nova lei que tem que ser cumprida. E evidentemente que, como o engenheiro Paulo Diegues disse na peça que acabámos de ver, já existia legislação, mas era só um bocadinho daquela que existe atualmente, era uma pequena fatia. Agora há uma coisa abrangente. O objetivo da lei não é dificultar a vida a ninguém, é apenas sistematizar a prevenção. E é melhor para todos, melhor para toda a gente, não é? Porque... Inclusive é para quem, enfim, pode ver isto às vezes como vou ter que gastar dinheiro, vou ter que investir dinheiro na prevenção, mas se tiver que pagar uma indenização por alguma infelicidade que tenha acontecido numas instalações de que sejam proprietários, isso não é muito pior, até danos de imagem, etc. Portanto, tem que se ver as coisas nesta perspectiva e não pensar que a lei vai atrapalhar. Não, a lei vai sistematizar e eu até acho que ajuda muito, porque tipifica muito bem quais são os equipamentos de maior risco, porque deixa de forma clara as obrigações. Portanto, não há margem para dúvidas. Muito bem. Agradecer ao engenheiro Pedro Mesquita aqui a presença no consultório. Nós vamos seguir para intervalo. A seguir falamos sobre medicina dentária. Até já.